A população com idade superior a 50 anos vem crescendo ainda mais no mercado de trabalho. Será que poderia ser uma estratégia das empresas contar com essa mão de obra produtiva, engajada e capaz de contribuir para a inovação dos negócios? Quem vai explicar esse ponto para a gente é o especialista em gestão de pessoas, Ivo Neves, que já está aqui com a gente para poder responder essa pergunta, né, Ivo? Seja muito bem-vindo aqui ao Band de Mulher, viu? Prazer é meu. Boa tarde. Ô Ivo, explica pra gente, as empresas, elas estão mesmo aderindo a recrutar esses profissionais com essa idade superior a 50 anos mais? Sim, Débora, assim, hoje as empresas estão direcionando projetos para a sustentabilidade. E dentro do aspecto social e no combate aí à discriminação e os programas, né, está sendo incluído hoje profissionais acima de 50 a mais. Porque é uma força produtiva muito inteligente, profissionais que estão disponíveis no mercado. Então tem muitas empresas com programas específicos para esse público. E seriam quais desses programas, Ivo? Tem uns 2 ou 3 programas para você trazer assim para a gente como exemplo? Sim, tem grandes empresas que fazem programas de recrutamento específico para profissionais 50 a mais. Existem empresas também que são especialistas nesse tipo de recrutamento. Então, você vai lá, coloca o seu currículo dentro desse banco e as empresas grandes captam profissionais a partir daí. Hoje, é claro que isso é um programa das grandes empresas. É comum empresas como a Comgás teve recentemente um programa muito significativo, até saiu recentemente na mídia, que fez essa captação no mercado, né, favorecendo profissionais dessa idade. E favorece, você disse como favorecer esses profissionais, esses colaboradores, existem uma função específica ou não? Não, é diverso, né? Tem para times operacionais, para times de média liderança, tem para executivos. Então eles buscam profissionais de todos os níveis da empresa, né? Não é específico para algum time, né? Então, Ivo, seria praticamente uma estratégia da empresa fazer isso? Sim. É uma estratégia voltada à diversidade. É uma estratégia específica para evitar porque o nome disso é etarismo, é você ter preconceito com pessoas de idade. Exato. Então a gente tem que combater esse tipo de Dentro da empresa, dentro né? da empresa, exatamente. Porque tem muitos gestores, Débora, que olham currículos de pessoas mais velhas e falam de mais experientes, né? Fala, não, essa pessoa não, eu vou conduzir com pessoas mais jovens. Então isso é muito comum no mercado hoje. Ivo, uma coisa que eu ia te perguntar, tem uma tendência agora, a gente está falando das pessoas mais experientes, né, de questão de idade, mas os jovens hoje, eles estão com uma tendência assim de desacelerar ou de, por exemplo, colocar o pé no freio em relação a eles dentro da empresa? Sim, hoje tem uma tendência chamada quiet quitting, que é um profissional que vai desacelerando um pouco. Eles entram trabalhando exatamente o que a empresa pede para eles e aquela dedicação a mais, aquele propósito, a pessoa está com uma energia menor. Isso foi muito promovido na pandemia, onde as pessoas perceberam que poderiam ficar mais em casa, com esse modelo híbrido. Então agora que a gente está desacelerando a pandemia, as empresas voltaram a chamar esses profissionais. E alguns falam, olha, eu quero ficar em casa, não quero esses desafios. Então o mercado hoje, americano principalmente, esse nome vem de lá, tem falado muito desse aspecto. E isso reflete também no Brasil. A gente está tendo muitas empresas com alguma dificuldade de achar profissionais para ir para outras empresas e outros locais, porque é uma tendência, óbvio que a gente está discutindo isso de uma forma generalista, mas o convidar o jovem a entender essa questão da empresa é um desafio hoje também, né? As empresas estão com alguma dificuldade com isso também. E você mencionou, Ivo, a questão do colaborador, do profissional optar pelo híbrido, né? Ele tem essa força dentro da empresa para poder opinar e optar por esse... Modalidade, né? Essa modalidade? Sim, é possível, né? O profissional hoje, muitas empresas já oferecem vagas assim, dessa forma. Mas, por exemplo, tem vagas para trabalhar com a comunidade ribeirinha ou para uma comunidade que é numa rodovia, que tem uma concessionária. Não dá para você ficar em casa esperando e fazendo contato com as pessoas. Então, é importante que a gente entenda que existem modelos de negócio, modelos de trabalho que são mais aptos esse modelo, né, de híbrido, nessa modalidade. Mas muitas empresas convidam o profissional a trabalhar localmente e muitas empresas estão voltando os times para os escritórios. A gente tem vários clientes que durante a pandemia desacelerou bastante, deixou o time em casa, mas agora a minha empresa é uma empresa de consultoria chamada SG4, então eles chamam hoje para voltar para a empresa. Falar, ok, a gente quer um profissional de novo aqui com a gente,
Antigamente eles aceitavam, mas muitos estão pedindo que o profissional volte às instalações e trabalhe junto ali com a empresa. Exato, que bacana. E Ivo, explica pra gente, hoje os jovens, eles estão um pouco mais ansiosos em relação ao emprego? Sim, é uma tendência, sabe, Débora, assim, hoje uma construção profissional, imagina quantos anos você chegou de trabalho para você estar aqui. Então, essas coisas, para você se desenvolver, você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa ter experiência, você precisa acertar, você precisa errar. E para você ocupar cargos de executivo, de liderança, de alta liderança, você tem que ter essa experiência. Não é só conhecimento técnico. Agora, imagina, o jovem hoje quer isso de uma forma um pouco mais rápida. Então, quando você provoca ele a um esforço maior, a uma questão, por isso que hoje existe uma troca de emprego muito rápida. Se tem uma posição melhor, se tem uma estrutura melhor de trabalho, ele se movimenta mais. Antigamente se movimentavam menos as pessoas, hoje se movimenta mais. Estou dizendo que isso está errado. Mas o profissional ele tem que entender que ele constrói isso com o tempo, o aprendizado, o argumento, saber lidar com o conflito dentro das empresas, porque as empresas têm dificuldades ali. Então, isso tudo é maturidade, que com o tempo você conquista. Então, é importante que eles tenham paciência. É importante que tenham um pouco de paciência. E aí, mas eles, por conta dessa ansiedade, eles acabam saindo um pouco dos empregos e correndo mais para outras vagas, sem dar um pouco de tempo para essa depuração. Eu acho que isso é Ou seja, as empresas elas estão perdendo esses funcionários mais facilmente, esses mais jovens, eu digo. Sim. Porque ele vai desacelerando, as empresas precisam que a pessoa, obviamente, tenha uma entrega diferente. Isso acaba fazendo com que não só ele saia ou a empresa busque outros profissionais que aceleram mais sobre esse assunto. Então, acaba acontecendo isso. Exato. Né? E os profissionais agora, Ivo, falando dos profissionais mais maduros, né? Voltando a falar sobre eles têm mais comprometimento em relação à empresa e ele como colaborador? Sim, isso é um fato. Assim, comprometimento, tem menos absenteísmo, menos falta, né? Se compromete mais com o trabalho. Tem pesquisas que mostram que tem uma produtividade melhor por conta do foco. Então, não perde muito tempo ali com redes sociais durante o dia. Então, um profissional que tem um foco no trabalho muito bom. Então, valorizar esse profissional é fundamental. É claro que ele tem uma contrapartida, né, o profissional de 50 a mais, para se qualificar mais, para ele ser mais aderente à tecnologia, saber trabalhar com pessoas mais jovens, porque essa riqueza, essa diversidade que é interessante, né, numa organização. Então, é importante que ele também entenda isso, né? Não fique só falando, poxa, ninguém me dá oportunidade, é difícil para mim, mas não, tem oportunidade, mas ele tem que se adequar a algumas ferramentas que agora, né, o mercado hoje tem rede social, hoje a gente tem internet. O mercado digital, né, que também está tomando conta bastante. Exatamente. Ou seja, Ivo, eles estão hoje mais atualizados? Os profissionais os 50 mais, eles estão hoje mais atualizados? Sim, hoje eu conheço muitos executivos que trabalham muito, né, com essa parte digital muito bem. Mas o mercado tem muita gente disponível que pode ocupar essas vagas, né? E ele, obviamente, quando a empresa busca no mercado, busca profissionais que tenham essa qualificação, que tenham essas habilidades. Porque pode ter o conteúdo técnico muito bom, mas tem que ter essa habilidade. Então, a minha dica, né, recomendação para o profissional de 50 a mais, é buscar sempre se atualizar, você estar aberto a novas experiências, novas tecnologias, a você entender que o mundo está mudando e que a gente está dentro desse grande movimento, né? Você faz parte disso, então tem que ter essa aderência e buscar isso, né? É bom para ele. Grande dica aí para os 50 a mais. Agora eu vou te pedir uma dica para os jovens também. Sim. Né, Ivo? Porque os jovens também, a gente tem muitos jovens assistindo Band Mulher também. Sim. Uma dica para esses jovens também, para eles não desacelerarem não, né? Porque é ruim também para a organização, para a empresa, não é? Para a equipe em si. Sim, todos perdem, tanto profissional quanto a empresa. Para os jovens, eu falo assim, primeiro tem um senso de propósito e de objetivo, né? Você tem que olhar para o futuro, e eu falo muito isso nos meus vídeos, no meu canal lá do YouTube. A gente fala bastante de olhar para frente e você ter um propósito profissional. E os degraus de crescimento, de conhecimento, eles são pautados pelas experiências da vida, pelo conhecimento. Então, tenham objetivo, tenham olhar futuro e lutem por isso, né? E tenham paciência para que o aprendizado, que todas essas questões levem a gente a um movimento mais maduro e mais profissional. Então, minha dica é paciência, muito trabalho, muita ética, né? Muito profissionalismo para o crescimento, que com certeza o sucesso, o sonho do profissional vai ser realizado, né? Porque é só esforço, dedicação
e boa entrega. Eu falo muito de boa entrega, que o jovem vai conquistar o ambiente que ele sonha. Com certeza. Com certeza. Ivo, você mencionou sobre o seu canal do YouTube. Qual é o seu canal do YouTube? Que agora eu fiquei curiosa agora. Para passar para o pessoal também que nos assiste. Olha, é SG4 Soluções Integradas. Ah, sim, é da empresa mesmo. É da empresa. A nossa empresa é uma empresa de sustentabilidade. A gente trabalha com todos os temas do ESG, né, que é meio ambiente, social e governança. E é um canal dedicado ao conhecimento. Não é um canal monetizado, é um canal gratuito que deve ter mais de 400 vídeos para o jovem, para o profissional de 50 a mais, para toda a comunidade que quer conhecer sustentabilidade. Então, olha que eu vou dar uma olhada lá, viu? Fique à vontade. Vou mexer com vocês lá, vou curtir, vou dar o like. Nossa, bem-vindo. Ivo, muito obrigada, viu? Obrigada por ter vindo aqui no Band Mulher. Sabe que é um assunto, Ivo, que dá pra gente abordar muitos temas, muitos outros, né? Ou seja, se a gente ficar aqui, não é, Dani? A Dani tá concordando comigo. Se a gente ficar aqui, vai falando, porque envolve muita coisa, Ivo. Muitas funções, dicas também, que é muito importante. Sim. E você sabe, Débora, é um trabalho dentro da gente também, né? Falando do etarismo, a gente tem que lutar com o nosso preconceito também, né? Contra o profissional, contra isso, né? Não ver no profissional de 50 a mais um profissional que pode ajudar muito a empresa. Então, é uma conversa muito boa. Muito bom você abrir esse espaço no teu programa. Obrigada, muito obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço.